De volta com o programa Encontro Marcado, estamos falando hoje especificamente do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para o comércio. Mas eu havia lhe perguntado, é a questão de um edifício que aglomera ali, vamos dizer, várias salas com escritórios. De quem é a responsabilidade? É de cada um locador ou do proprietário do imóvel? As responsabilidades, Modestas, são mútuas. Agora, assim, cada um com o seu quadrado. Por quê? O proprietário do imóvel, vamos imaginar um prédio, principalmente quanto maior a exigência fica mais pesada, mas um edifício que tenha várias salas, por mais que você alugue a sala, a área comum continua sendo gerida pelo proprietário do edifício. Então, assim, a área comum é o local onde você coloca os dispositivos, onde você vai implantar os dispositivos. A responsabilidade pela adequação física, vamos pensar como um condomínio, que não deixa de ser. É um condomínio. O prédio tem que estar adequado. Então, todo o projeto do prédio tem que ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros e tem que ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros para ser considerado certificado. Então, nesse caso, o proprietário ele tem que fazer a adequação do imóvel todo, de uma vez. Ao mesmo tempo, cada inquilino, quando adentra uma sala, que considera-se como uma unidade econômica isolada, tem que pegar um certificado de licença que eu já falei, que é um licenciamento simples, pelo tamanho, pelo uso. Só que para fazer esse licenciamento, o inquilino ele só consegue fazer o licenciamento de uma sala, o CLCB específico da atividade da sala dele, se o prédio tiver o AVCB. Então, assim, não adianta o inquilino... Vai depender do AVCB para que ele pegue o seu alvará também de licença de funcionamento. Exatamente. Então, não adianta o inquilino tentar buscar aprovação sozinho, porque ele vai fracassar. Porque o condomínio tem que ter, o condomínio que eu falo empresarial, ele tem que ter o AVCB da estrutura. E ele vai ter o certificado de licença da atividade vinculado ao AVCB da estrutura. Por exemplo, vamos dizer, os vencimentos são os mesmos, porque você não pode, por exemplo, ter o AVCB vencido do maior e ter um inquilino com AVCB válido. Não, você tem que, os vencimentos são feitos para que os alvarás eles tenham validade mediante a validade dos atestados do corpo. Não é um contrassenso se você tem um AVCB do edifício, por que cada sala vai ter que também ter um AVCB? Imagine a seguinte situação. Eu regularizo o meu prédio, eu sou proprietário de um edifício, eu regularizo o meu prédio. Faço todas as medidas do prédio com salas que eu não sei o que é que vai acontecer dentro das salas. Então, assim, quando você faz um negócio desse, você tem uma classificação e você respeita essa classificação. Mas você não sabe o que é que você vai fazer, o que é que você vai colocar lá dentro para funcionar, o que é que vai ter naquela atividade. Não, peraí, eu vou trabalhar com pet shop ou eu vou vender óleo combustível? Eles analisam a questão da atividade econômica. E o público. Por exemplo, eu tenho uma sala de 50 metros quadrados. Você vai dizer que você vai botar 200 pessoas lá dentro para fazer uma atividade econômica? Então, tudo isso é analisado. Não chega a ser um contrassenso porque a gente já viu vários absurdos. Vários. Então, você vê de tudo. Por isso a necessidade de sempre ir a todo ano e a todo aluguel novo, a unidade tem que ter um CLCB específico. Por quê? O AVCB do prédio, ele tem uma classificação, que é condomínio empresarial. Agora, a atividade vai sair no CLCB específica da atividade da pessoa. Ou seja, se é um pet shop, tem uma classificação e tem as medidas. Se for um pet shop, ela bota um extintor. E se for um cara que vende... Eu pensei no óleo diesel, que é uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer, dentro da edificação, a pessoa vender. Claro. Aí vai ter outro tipo de proteção. E pode chegar ao ponto também de você pedir o licenciamento para ocupar uma sala dentro de um prédio que tem AVCB de 50 metros quadrados. Quando você chegar lá, o que você informou no formulário não é possível você ocupar dentro da edificação. A mesma coisa, eu não consigo vender óleo diesel dentro de um prédio de escritórios. Então, o uso é levado em consideração. Então, a norma tem vários... Assim, nesse CLCB, por exemplo, eu vou mexer com mais de 200 litros de combustível, eu já não me enquadro nele, eu tenho que fazer um licenciamento diferente, eu tenho que apresentar um projeto. Então, assim, isso faz com que as edificações, o Corpo de Bombeiros, o objetivo de tudo isso é que o Corpo de Bombeiros entenda o que é que está acontecendo dentro da edificação. Porque do lado de fora da rua isso é impossível. Não, eu entendi. Entendeu? Isso é impossível. Então, a lógica é, sabendo o que acontece na edificação, quantas pessoas tem lá dentro, quais os dispositivos de proteção, qual é a rotina de fuga se eu tiver um sinistro, eu consigo mitigar o risco de ter uma morte, por exemplo, ou um sinistro maior com aquela edificação. Então, por isso que é necessário. Acaba sendo assim, é uma burocracia que, de todas, eu acredito, seja mais
válida. Porque um caso como esse, por exemplo, a pessoa que aluga uma sala, muito dificilmente ela vai alugar uma sala pensando que ela não pode fazer determinado tipo de empreitada ali dentro. Quem vai determinar isso é a Prefeitura de Barreiras, junto com o Corpo de Bombeiros. Não na mesma hora. O prazo está vencido, foi prorrogado, como é que está? Em termos percentuais, o que já foi, em termos percentuais, o que já foi adequado em Barreiras, em termos de adequação? A questão do prazo em relação ao primeiro TAC de 2017. Ele venceu em 2018. Então, assim, o prazo está vencido desde 2018. O doutor Arthur deve ter explicado numa entrevista que fez anteriormente ao seu programa que ele tem sido até um pouquinho maleável, um pouquinho não, muito maleável, porque ele poderia fazer a execução do TAC, e a execução do TAC implicava em fechar todas as unidades que não tivessem essa certificação, fechar. Porque hoje, as que têm estão funcionando com o alvará de funcionamento da Prefeitura, e as que não têm estão funcionando sem alvará. A Prefeitura não concede mais alvará sem o AVCB ou sem o instrumento... Ela consegue o alvará de funcionamento. Não, porém... o alvará de funcionamento não é emitido mais se a edificação não for certificada pelo Corpo de Bombeiros. Ah, é verdade. Entendeu? Mas acontece o seguinte, a cobrança vem. Muita gente do comércio já pagou o alvará, só que não recebeu. É isso, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é o alvará de funcionamento da Prefeitura, outra coisa é o AVCB. A cobrança, cobrança do TFF, ela é um imposto. Certo. Sendo um imposto, ela tem que ser paga todo ano. O fato de você não conseguir emissão do alvará, porque você não tem um outro instrumento que é necessário para a emissão dele, não isenta você do pagamento do imposto. Então, assim, todo ano você tem que pagar o TFF. Exatamente. Se você passar um ano sem alvará e não pagar, direito seu, você não vai pagar, você vai ficar na dívida lá. Vai ficar na dívida ativa. No outro ano, se você conseguir o AVCB do Corpo de Bombeiros e for tirar, você vai ter que pagar o ano anterior e o presente. Isso então, é verdade. O fato de não emitir o alvará de funcionamento não exime a cobrança. A cobrança ela é tributária. E o quesito é o seguinte, a Prefeitura está sendo obrigada, por dispositivo legal da Lei 3.425, federal, a não emitir o alvará de funcionamento sem que a edificação passe pelo crivo do Corpo de Bombeiros. Isso é fato. Então, não há como você dizer, não, a pessoa pagou o alvará de funcionamento. Não, o pagamento da TFF é um tributo. Ela tem que ser paga de qualquer jeito. Agora, assim, existem casos, inclusive eu coloquei muito nas discussões, nas audiências públicas, que a pessoa pode estar com o alvará de funcionamento, mas pode estar sem o ABITSE, que é outro quesito para o alvará ela pode estar com o alvará do Corpo de Bombeiros, com o AVCB do Corpo de Bombeiros, mas ela pode estar sem o ABITSE da edificação, que é outro quesito para a emissão do alvará de funcionamento econômico. Ou seja, você tem um alvará, que é o mais complicado, às vezes você não tem um alvará de ABITSE, e aí, da mesma forma, você não consegue tirar o alvará de funcionamento, porque são quesitos que são necessários para você fazer a emissão desse documento. Eu te fazia uma pergunta. Exigem também licença ambiental em um edifício. Qual a razão de num centro urbano exigir de um comerciante uma licença ambiental? A licença ambiental, o quesito, aí eu vou falar por experiência de serviço. A licença ambiental ela é vinculada à atividade. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio, naquele prédio funciona uma oficina mecânica, a oficina mecânica tem determinados resíduos que você precisa, por regulamentação federal, você precisa fazer um contingenciamento ali. Então, por isso que precisa, algumas edificações precisam, depender do uso. Eu tenho um prédio, no prédio tem alguém falando, comerciando. Agora realmente... Entendeu? Então, depende tem uma lógica. Tem uma lógica. Combustível. Eu tenho uma delicatesse que funciona num posto de combustível. O cara vai me pedir isso. Tem uma lógica. A nossa pauta é muito extensa, ssão mais de 25 questionamentos, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e você tem aí mais 2 minutos para o seu questionamento. Eu só gostaria de me dirigir à sociedade barreirense, dizendo que hoje o Corpo de Bombeiros, no início do TAC Corpo de Bombeiros, não tinha uma estrutura condizente com o que a gente precisa, com o que a gente precisaria para fazer a regularização de 20 mil unidades econômicas que existem em Barreiras, mas hoje houve uma adequação interna, então o Corpo de Bombeiros está tratando os prazos com maior celeridade, as pessoas que estão procurando estão tendo suas respostas obtidas no prazo mais curto possível. O prazo normativo do Corpo de Bombeiros para emitir resposta sobre qualquer ata de 60 dias, mas a gente vê lá
ato sendo emitido com 7 dias, com 5 dias. Então, isso tranquiliza o empresário que está preocupado com a burocracia, com a demora e com ver seu estabelecimento. Poxa, você tem um dispêndio, você gasta dinheiro e você vê o negócio parado por conta do prazo do processo. Mas isso tudo está sendo contornado. E em outra mão, você tem que lembrar que toda a instrumentação, como eu já falei, toda a instrumentação da parte de segurança, ela está hoje prevista, o que não era até março de 2017, previsto em regulamentação federal. Ou seja, todos nós estamos obrigados a seguir essa normativa. Inclusive, a Prefeitura de Barreiras está fazendo adequação, está fazendo processo administrativo, é um pouquinho diferente, que a Prefeitura precisa licitar tudo para fazer. Os prédios públicos. Os prédios públicos estão entrando num TAC com o Ministério Público para que estejam adequados à mesma normativa, porque ele está sendo forçado por instrumento legal, por instrumento federal. Então, assim, a partir do momento que todos tenham sua regularização concedida, a sociedade ela se torna mais segura e todos os proprietários de comércio e de serviços eles vão ter uma segurança jurídica maior para trabalhar sem maiores transtornos. Wexley, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi muito esclarecedora a sua entrevista e convidamos para você voltar mais vezes aqui para a gente falar desse e de outros assuntos. Agradeço. Muito obrigado mesmo. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia. Até o próximo programa.